Fala trader, tudo bom? Finalmente chegamos numa parte muito prática, muito aplicada sobre táticas de mercado. Falaremos hoje sobre stops. Precisamente, vamos falar um pouquinho sobre os 6 tipos de stop que existem no mercado, que você pode e, aliás, deve adotar no seu dia a dia, tá? E para começar, vamos falar um pouquinho sobre a importância do stop, né? Existem inúmeras formas de abordarmos a gestão de risco, porém nessa aula a gente vai falar de aspectos práticos ligados diretamente ao trading. Aliás, alguns tópicos estão diretamente relacionados com a parte mais intensa das operações, especificamente falando do day trading. Os pontos que irei abordar a seguir fizeram parte da minha formação básica e antes mesmo de eu me dar conta das técnicas de análise, eu pratiquei até a exaustão essas táticas de gestão de risco. Por isso, hoje eu estou convicto de que antes mesmo de aprender a atacar, é essencial saber se defender. Cada operação pode ocorrer basicamente para dois lados, a favor ou contra a nossa posição, seja ela comprada ou vendida, certo? Mas somente uma dessas direções é capaz de nos tirar do jogo. Por isso, eu recomendo fortemente que você invista muito tempo de estudo e prática no controle das suas perdas, porque as perdas elas podem te tirar do jogo. Já os ganhos pode correr de forma infinita, se fosse possível, né? Que não ia ter problema nenhum, não é mesmo? Bom, e antes mesmo de falar dos 6 tipos de stop que eu utilizo, eu gostaria de fazer uma observação. E essa observação é em relação a cortar as perdas. Imagina a seguinte situação. Você fez 10 operações no dia, certo? Mas 7 delas não se desenvolveram e acabaram dando um stop. Apenas 3 operações se desenvolveram. Parece ruim para você? Agora pense o seguinte, como você é muito disciplinado, cada operação representou exatamente R$1.000. Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou desenhar isso para você, tá? Vamos pegar aqui, fazer um eixo, tá? E outro aqui, certo? Então, tivemos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou alongar um pouquinho essa reta aqui, 10 operações, tá? Então imagine o seguinte, dessas operações, apenas 3 se desenvolveram, certo? Vamos selecionar aqui aleatoriamente, não importa muito, é só um exemplo, né? Então eu tomei 7 stops, vou fazer uma bolinha, cada bolinha representa um stop, tá? 1, 2, a quarta operação do dia foi stop, a quinta também, a sexta também, a sétima eu acertei. Essa foi perda, a última foi perda também. Então, eu acertei só 3 operações no dia, certo? Bom, como eu disse, né, parece ruim. Agora pense da seguinte forma, como eu sou muito disciplinado, em cada uma dessas perdas eu perdi apenas R$1.000. Cada bolinha dessa representa R$1.000, tá? Por outro lado, cada ganho meu representou ali o equivalente a R$4.000. Então vou desenhar mais 3 bolinhas aqui, certo? Bom, temos então aqui uma situação em que eu tomei 7 stops, só acertei 3 operações, certo? Bom, se a gente totalizar os meus ganhos, teremos ali 4 mais 4 mais 4, R$12.000 de ganho. E as perdas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R$7.000 de perda. Ou seja, o meu saldo vai ser positivo em R$5.000. Poxa, é ruim? Eu diria que não, né? O meu saldo financeiro ele acabou sendo real. Agora, o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, imagina se eu fizesse o contrário disso, né? Imagina se eu pegasse essa imagem exata aqui, deixa eu dar
um print screen, eu vou fazer o seguinte. Vou jogar aqui em Paint. Imagina só se eu pegasse essa imagem aqui e virasse ela de ponta cabeça. Deixa eu inverter ela verticalmente. Olha só, eu teria exatamente o oposto. Eu teria tomado só 3 stops e teria acertado 7 operações. Cara, não precisa pensar muito para a gente ver que o resultado foi ruim, né? 7.000 de ganhos e, no total, 12.000 de perda. O saldo financeiro no final do dia, estou falando bruto, ignorando corretagem, seria de R$5.000 negativo. Então, entenda o seguinte, que a taxa de acerto, ela não quer dizer muita coisa, ela é apenas uma perna dessa equação. Ela sozinha ela não representa consistência. Tá? Nas minhas operações de scalping, por exemplo, eu acertava cerca de 30% das operações. E aí, no restante, 50% eu costumava empatar e apenas 20% eu perdia, em média, dando um exemplo aqui para você. Então, no final, eu diria que o que importa mesmo seria o resultado financeiro, tá? A taxa de perda ela não representa ali 100% a taxa de acerto, aliás, não representa 100% aí dessa equação. Bom, vamos lá então aos tipos de stop finalmente, ok? A gente tem ali um primeiro tipo de stop que seria o stop por operação. Esse stop definido aí em função da sua técnica, setup ou até mesmo de forma empírica, né? Bom, muitas vezes esse é o primeiro tipo de stop que aprendemos, certo? Ele implica basicamente em definir um limite de perda para aquela determinada operação. Ele pode ser definido em termos financeiros, em porcentagem do capital aplicado, que é muito comum, aliás, para operações de longo prazo, com base numa análise fundamentalista. Mas no dia a dia, para quem opera giro curto, é mais comum ser estabelecido com base no preço, ou em centavos, ou em pontos, no caso de contratos futuros, para operações tanto de day trade quanto swing trade. E é importante ressaltar que não existe uma regra para isso e você pode fazer uma operação de position com um stop definido em preço sem problemas. A dimensão do stop também é uma questão assim ampla, né? Pode ser definida aí, como eu já falei, em função da sua técnica, em função da sua estratégia, em função de candles ou indicadores técnicos, como médias móveis, por exemplo. Ou também pode ser fixado de acordo com a sua experiência no mercado. Por isso que eu falei, ou mesmo de forma empírica, certo? Tudo vai depender do seu perfil de operador e dos parâmetros envolvidos. Mas eu acho que o ponto relevante aqui é que haja um stop muito bem definido para cada operação. É importante você entrar em cada operação sabendo o quanto você pode perder. O próximo tipo de stop seria um stop definido em função do tempo. Quando a gente faz uma análise, temos obviamente uma expectativa de duração daquela operação. Se você não tem uma expectativa dessas, é importante começar a se preocupar com isso. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você compre um caminhão de cerveja para vender cerveja na praia durante o carnaval. E o carnaval vai começar daqui a uma semana. E aí, passou o carnaval, o pós-carnaval passou também, uma semana depois, e um mês depois você ainda tem metade do seu estoque de cerveja. Ou seja, o tempo da tua operação já passou, né? Se o depósito de bebida propõe comprar o seu estoque de volta pelo preço de custo, o que você faria? É bem provável que você se livre desse estoque, certo? Afinal, a sua expectativa não foi atingida dentro do tempo que você esperava. E aí com o trading é exatamente a mesma coisa. Se eu utilizo um gráfico de 5 minutos para efetuar uma análise e fazer um day trade, é óbvio que eu não tenho a expectativa de que a minha operação vá durar vários dias, né? Para falar a verdade, nem horas, se eu estou usando um gráfico de 5 minutos. Então é importante eu estabelecer um limite de tempo para as minhas operações. E aí vai minha dica. Em geral, para análise gráfica, eu costumo adotar algo entre 3 a 4 vezes período que eu estou utilizando. Então, por exemplo, se eu uso o candle de 5 minutos na minha análise, o meu stop por tempo vai ser algo em torno de 60 a 120 minutos, ou seja, de 4 a 8 vezes esse período de 15 minutos. Dependendo do comportamento do ativo, se ele é mais volátil ou se ele é mais tendencial, eu posso mudar um pouquinho desses parâmetros. Vou dar outro exemplo que aconteceu comigo. Houve uma época de mercado volátil que eu gostava de operar rompimentos de topos e fundos
e de preços com muito lote no book, né? E por se tratar de uma operação curta, os meus trades eram rápidos, duravam poucos minutos. A minha teoria era que se os rompimentos eram acompanhados de muita euforia e especulação, o que gerava movimentos bruscos e curtos, né? A minha teoria é que se de fato os rompimentos tinham esse comportamento, a minha operação devia ser curta. Então, com o tempo eu percebi que se o trade não corria rapidamente após um rompimento, a minha expectativa ela era frustrada. Logo, a minha análise ela não estava sendo correta, né? E eu deveria pular fora. E aí, para tornar o meu estudo mais objetivo, eu calculei a média das minhas operações vencedoras, o tempo, né? E perdedoras. E aí eu percebi o quê? Que as minhas operações elas duravam em média, as operações vencedoras duravam em média 15 minutos, enquanto que uma operação perdedora durava mais do que isso, média, sei lá, 25, 30 minutos. Aí, durante o meu dia a dia, quando eu começava a operar, e eu percebia que eu já estava naquela operação há mais de 15 minutos, eu pulava fora, porque eu começava a perceber que aquilo que eu analisei, que deveria trazer resultado num determinado tempo, não aconteceu, logo a minha análise ela tinha uma componente errada, certo? E aí minha probabilidade de ganho passava a ser 50-50. Não é isso que a gente faz, a gente entra geralmente com alguma vantagem obtida a partir da análise. E aí eu acabava pulando fora se a análise ultrapassava um período de 15, 20 minutos, tá ok? Bom, volta aqui para a tela. Existe ainda um outro tipo de stop, que é o stop por período, certo? Para quem opera day trade, é extremamente importante definir níveis de perdas diária, geralmente definidas em valor financeiro, tá? Isso ajuda a controlar o risco sobre o patrimônio total e ajuda a evitar que o trader entre numa espiral de autossabotagem que a gente já falou em aula passada aí. E é claro que além dos limites de perda diária, é importante definir limites de perda semanal e até mensal. Esses parâmetros são importantes especialmente na fase inicial, quando o trader ainda está em desenvolvimento e isso não pode ser negligenciado. Na aula sobre Trading Plan, eu apresento uma sugestão de stop por período para traders em fase de desenvolvimento e também apresento a metodologia que eu utilizo hoje em dia para definir os meus stops e inclusive metas diárias. Portanto, eu recomendo prestar bastante atenção nessas aulas que estão mais para frente. E para quem não opera day trade, eu recomendo estabelecer limites de perdas ajustados a períodos maiores, é claro, né? Dependendo mensal ou até semanal, tá? Ainda temos aí um outro tipo de stop, que é o stop por meta. Esse stop ele é aplicado somente para day traders, tá? Especialmente quem tem alta frequência de operações e deriva, de certa forma, do stop móvel. Daqui a pouco eu explico um pouquinho sobre o stop móvel, é o próximo item. Porém, o stop móvel ele se baseia na operação individualmente, né? E aqui a gente vai se basear no ganho financeiro acumulado naquele dia de operação. É uma técnica muito comum e a utilização desse stop por meta, ele engloba um termo que a gente chama de loss from top, que numa tradução livre significa perda a partir do topo. A ideia ela é bem simples. Deixa eu mudar aqui de tela para a gente definir aqui alguns pontos importantes. Bom, a definição é bem simples desse stop por meta. Eu vou desenhar aqui um gráfico. Eu vou dizer o seguinte, cara. Comecei a operar ali no meu dia a dia. A gente começa sempre no zero, né? Comecei a operar, fiz uma operação ali vencedora. Comecei a ganhar. Tomei um stop, comecei a ganhar, tomei outro stop, comecei a ganhar. E aí nessa brincadeira, vamos supor que o meu objetivo do dia tá aqui, ó, certo? Bom, não atingi meu objetivo do dia, não bati minha meta, né? Então eu vou seguir operando. Então, vou lá, seguir operando. E aí vamos supor que eu comecei a tomar um stop. Tomei o stop, mas aí recuperei um pouco, mas aí eu tomei outro stop. Tomei outro stop, tomei o stop. E no fim do dia eu acabei ali atingindo o meu limite de perda diária.
tá? Isso é legal? Poxa, nem um pouco, né? Não seria legal eu terminar em algum momento do meu dia, mais ou menos, sei lá, por aqui, ó. Eu não bati minha meta, né? Mas em compensação, não devolvi tudo e terminei meu dia numa linha ali positiva, ganhando alguma merreca. Bom, mas como é que eu defino isso? E aí, para isso serve o Loss From Top, tá? O Loss From Top, ele é o seguinte. Geralmente você tem a tua meta, vou colocar ali a meta em azul. Só que é a evolução financeira esse gráfico. Imagina que é a evolução financeira. E aí você tem ali um ponto onde o seu stop loss ele é acionado, tá? E você tem ali o teu ponto de stop diário. Certo? O que acontece? Vou começar a desenhar aqui. Vamos supor então que você começou a progredir, e aí você, pum, bateu um determinado ponto. Aqui aciona o seu Loss From Top. Significa que a partir daqui, se você começa a devolver os seus ganhos, você vai parar de operar nesse dia, tá? Então, para tornar isso aqui até mais simples, eu vou colocar aqui, ó, meu objetivo de ganho é de R$1.000, tá? E o meu stop loss ele é acionado ali nos R$300, meu loss from top, tá? E minha perda diária, vamos supor que seja algo em torno de R$300, ok? Então, quando bateu aqui, um loss from top ele pode ser definido em função da porcentagem que você aceita perder. Vamos supor que eu aceito perder 50% do que eu acumulei até aqui. Então, eu bati R$300. Se a partir desse momento eu acabar devolvendo os meus ganhos e perder ali e bater metade do que eu fiz até esse momento, ou seja, eu bater ali algo em torno de R$300, 300 não, 150, que é 50% do que eu ganhei até aquele momento, stop, paro de operar nesse dia. Isso vai me impedir que eu siga perdendo e transforme um dia positivo num dia negativo, tá? Por outro lado, se eu seguir ganhando, vamos supor, eu começo a avançar e eu atingo esse patamar aqui, tá? Vamos supor, de R$800, certo? Significa que se eu devolver 50% desse ganho, eu paro de operar no dia, R$400. Bati minha meta? Não bati, mas, cara, não transformei um dia positivo num dia negativo. E agora vem o pulo do gato aqui. Por que é tão legal adotar um loss from top? Porque se você continua avançando e pá, bateu tua meta diária, o que muita gente faz? Desliga a máquina e vai operar, vai curtir o dia, para não correr o risco de devolver os ganhos. Quem trabalha com loss from top pode se dar o luxo de continuar operando, tá? Pô, mas eu não corro o risco de devolver metade do meu dia? Corre. Você pode terminar o dia com R$500. Porém, tem dia que o mercado está tão frutífero que você pode ser um daqueles dias em que você sairia ganhando mais e terminaria o dia com R$1.500 no bolso, ok? Então eu recomendo utilizar a técnica de loss from top para continuar operando quando você bateu a meta. E não precisa ser 50% de loss from top, pode ser 25%. Pode ser um loss from top que ele se modifica. Quando você bateu a meta, você adota 25%. Ou seja, bati a meta de R$1.000, poxa, aceito seguir operando. Se eu perder a partir desses R$1.000, R$250 eu paro de operar no dia, tá? E assim por diante, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro que o Loss From Top, ele diz respeito a conforme você progride o teu financeiro no dia, você vai, vamos supor, o seu stop está aqui embaixo, conforme você vai progredindo o teu financeiro no dia, você vai subindo o teu stop também. E assim você não devolve 100% do capital que você fez, tá? E se você atingiu a meta, te garante ali você continuar operando naquele dia. E quem sabe, a partir disso, sua meta ela deixa de ser R$500, passa a ser 700, 800, 900, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 reais. Beleza? É uma forma de você não engessar, inclusive, mentalmente, você não criar uma âncora em cima de um valor de ganho para aquele determinado dia. Dessa forma, você expandir aí sua expectativa com relação ao mercado. É uma ferramenta poderosíssima e eu aconselho fortemente você ter aí no teu dia a dia. Bom, além disso, né, a gente tem um stop
móvel, né? O ponto de stop que ele progride em função da sua operação, definido aí por seu setup ou conforme a sua operação avança, não é mesmo? A ideia do stop móvel é nascer das operações seguidoras de tendência, tá? E consiste basicamente em avançar o stop conforme a sua operação ela vai progredindo. Existem inúmeras técnicas para se fazer isso, baseada em candles ou indicadores técnicos, e a gente vai voltar a abordar esse assunto mais para frente, quando a gente entrar dentro das aulas sobre táticas. Mas por enquanto eu já posso adiantar que é bastante comum em operações de day trade e swing trade movimentarmos o stop pro ponto de entrada sempre que a operação atinge um ponto de realização parcial ou ela desenvolve algo entre 50% ou 70% do objetivo final, certo? Então eu comprei índice com um ganho de 200 pontos, com stop de 100 pontos, vamos supor. Quando a minha operação atinge 100 pontos de ganho, ou seja, 50% do meu trajeto, nesse momento eu movo meu stop para o ponto de entrada, fazendo ou não uma realização parcial, tá? E a ideia principal por trás disso é que as operações, uma vez ganhadoras, elas não possam ser mais transformadas, convertidas em operações perdedoras, beleza? Por último aí, nosso último tipo de stop, que é um stop por modalidade. Esse é o deadline para aquela modalidade de operação. Tanto é que eu escrevi, né? Ele está relacionado à modalidade de operação. Geralmente, sinaliza que o trader deveria atuar em outras modalidades ou até produtos financeiros. Vamos manter os pés firmes no chão e considerar a possibilidade de, por exemplo, trilhar o caminho de day trade por alguns meses e chegar no final dessa jornada sem atingir as expectativas. Vamos manter os pés firmes no chão e ter a maturidade de dizer, poxa, day trade de repente não serve para mim. É melhor eu operar em prazos mais longos, pedindo ajuda de analistas, seguindo estratégias recomendadas pela corretora, ou enfim. Um trader, ele não pode seguir apanhando do mercado indefinidamente, na esperança de um dia se tornar vencedor. É importante colocar metas baseadas em prazos, tá? Ou em quantia de dinheiro. Então é importante estabelecer um limite de perdas para isso. Eu, por exemplo, quando comecei, ainda muito novo, eu tinha cerca de 20 mil reais para botar o meu plano em prática. E esse era o meu deadline na época. Se eu perdesse tudo aquilo, os 20 mil reais, provavelmente eu largaria o trading e, no meu caso, eu procuraria algum emprego para voltar a juntar dinheiro. Nem que fosse para dali um tempo eu voltar para o mercado de novo. Tá? E provavelmente eu voltaria explorando alguma outra modalidade, eu assumiria que o day trade não é para mim. Mas esse era o meu limite, tá? E eu tinha isso bem claro para mim. Para você pode ser diferente, não tô criando uma regra rígida aqui não. Além disso, eu prometi parar para refletir a respeito da minha atividade somente após 1 ano de estrada. Eu já tinha em mente, inclusive, que não se tratava de uma corrida de 100 metros, mas sim uma longa maratona. E essa seria a profissão da minha vida, era o que eu estava estabelecendo para mim naquela época. Mas se você tiver um prazo diferente, valores diferentes, tá? Não me use como referência, tá ok? Para mim, se tudo falhasse, eu procuraria me adequar a outras modalidades, seja em investimentos mais conservadores ou sob orientação de analistas especializados, ok? Bom, então, de forma geral, o que eu quero dizer com isso? Cara, não abrace a ideia de, vou ser day trader, eu só posso dar certo no mercado como day trader, ou é day trader ou é poupança. Não, cara. Se você não deu certo como day trader, de repente pense em investir através de fundos, de operações de período mais longo, porque o day trading, eu falo isso em função do day trading porque ele é encantador, ele parece fantástico, você tem ali modalidade em que você alavanca os seus ganhos, enfim, você precisa ser mais versátil, mas o que interessa, a gente está nesse negócio para ganhar dinheiro, pessoal. E eu torno a ressaltar, 95% dos traders que atuam no day trading, eles falham, tá? Então esse curso, ele não é feito somente para os 5% que dão certo. Ele é feito para os 95% que eventualmente não se encontraram no day trading e podem sim dar certo em outras modalidades de operação. Com ganhos menos agressivos, claro, mas com uma possibilidade muito melhor do que uma renda fixa, tá? Seja de tesouro direto ou seja até de poupança. Beleza? Bom, eu diria que agora é com você. Memorize esses 6 tipos de stops, aplique no seu dia a dia, tá? E
use e abuse deles o quanto for necessário. Forte abraço e até a próxima aula.